Você ouve agora mais um conteúdo com o padrão de qualidade Vox Vision. Agora na Vox Vision, programa Ponto de Fala. Ponto de Fala. Programa Ponto de Fala, de volta, mais uma edição, um episódio. Eu sou Liberato Júnior, aqui Rádio Vox Vision, e você vai me acompanhar hoje, então, você que está aí nos ouvindo, né? E nos ouvindo significa que eu não estou sozinho, tem alguém comigo aqui, que na verdade é quem interessa em toda edição do Ponto de Fala, que é um programa ligado ao mundo acessível, pessoa com deficiência, e não apenas isso. A gente mudou um pouquinho aí a pegada do programa. Em outras edições a gente falou quase que exclusivamente com pessoas que têm deficiência, assim como eu, que sou deficiente visual, mas a gente está ampliando e vamos em outras estradas aí bater outros papos. Hoje a gente vai falar e eu adoro fazer isso, falar com quem eu não tenho intimidade, não conheço praticamente nada, porque aí costuma render o papo e a conversa. Então aqui nós temos uma indicação do Rafael Tavares, que eu já agradeço aqui, que me indicou e falou, pode conversar com ela que vai render o assunto. Então aqui eu já coloquei o peso nas costas dela aqui, porque eu já falei que vai render, então vai render, né? Então é isso, quero agradecer e já dar aqui o nosso bem-vindo a Evelyn. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, bom dia, né? Bom dia pra mim, né? 11h39, então bom dia. Isso. Então quer dizer que o responsável por tudo isso é o Rafael Tavares? Rafael Tavares, porque assim, também aqui já vai ficar uma dica pra você. Quando termina, a gente, você já deve estar também, né, acostumada com isso, esse meio de stream, de pessoal das redes. Quando termina, a gente fala, preciso de uma indicação, um contato, que aí vai virando um estica e puxa, né? Você pega o contato, faz, e quem termina é obrigado a dar mais um contato. Então, já deixei aí uma dica para o final do programa, no bastidor aí, você vai ficar com essa obrigação aí, entre aspas. Bom, oba! Vamos começar. Adoro passar batata quente para outra. Isso. Vamos começar então se apresentando para mim e para quem está nos ouvindo, Evelyn. Diz aí teu nome completo e conta aí um pouquinho, por exemplo, de onde você nasceu, aonde você mora atualmente, para a gente começar a destrinchar um pouquinho aí da tua vida e do teu cotidiano e de tudo. Vamos lá então. Eu sou Evelyn Xavier, no meio do Paradesporto, no meio da galera em si, muitos me conhecem por Evelyn Scandal. Mas por depois quê? A pergunta já surge. Essa aí eu vou deixar pro final. Então beleza. No final você vai entender o porquê Evelyn Scandal. Então já vamos segurar a audiência até no fim. Então pode seguir. Opa! Mas é uma coisa boa. E sou de São Paulo, capital. Então trabalho com Paradesporto desde 2016. Sou jornalista por formação. E paralelo a isso, eu tenho um portal de notícias voltado ao esporte adaptado, paradesportivo.com.br. E, junto disso, também sou assessora de imprensa da APADV São Paulo. Então, já pro final aí, a gente vai voltar a falar do site, tudo, e de mais coisa aí, que você já deu vários assuntos aí pra gente explorar. Antes disso, tua estrutura familiar, fala aí. Se você quiser, pode começar de você, se é solteira, casada, tem filhos, e família também, pai e mães vivos, tem irmãos. Olha, estrutura familiar é um pouco difícil de entender o meu lado. Bom, você fica à vontade para ir até onde você quiser, tá? Não, tranquilo. A gente pergunta... Eu digo assim porque eu costumo dizer que na minha vida nada é óbvio. E estrutura familiar também não é nada óbvio. Mas em resumo, eu sou sim casada, tenho uma filha de 16 anos agora. Eu ia falar 15 anos, mas ela fez 16 anteontem. Parabéns pra ela. Obrigada. E sempre tive assim, não sou filha única, mas ao mesmo tempo sou. Por isso que eu disse que é complicado. Por quê? Eu sou, vamos dizer assim, eu sou adotada, literalmente adotada pelos meus avós. Então, meu sobrenome Xavier é dos meus avós, não da minha mãe e do meu pai.
Por isso que eu digo que não é nada óbvio. É uma adoção mais dentro da própria família. Minha mãe era muito nova quando engravidou e meu pai também eram muito novos. A diferença de idade pra mim e pra minha mãe biológica é de 20 anos. Então, pra minha mãe biológica não ficar com esse peso, a mãe da minha mãe falou assim, faz o seguinte, eu assumo como filha e segue o bonde. E assim foi até hoje. Tenho total contato com eles, óbvio, com meus pais. E a minha mãe biológica eu considero como irmã, sim, na estrutura familiar, mas biologicamente é minha mãe, né? Então ela só é minha mãe se precisar de alguma coisa biológico. Caso contrário, é minha irmã mais velha. Tranquilo. Me diz uma coisa, você falou que formou em jornalismo, qual faculdade? Eu sou formada pela FAM, em São Paulo. Eu até brinco, né, que eu sou corintiana que dá dinheiro pro Palmeiras. Eu ia perguntar agora, é da presidente lá, da famosa Leilinha? Da tia Leila. Tia Leila, da Crefisa, do Palmeiras. Eu brinco com isso, né, que eu sou corintiana que dá dinheiro pro Palmeiras. Como é que era a história do desconto lá? Não tem um negócio que se fosse associado ao Palmeiras tinha desconto da mensalidade? Mas você não tava mais lá. Não estava sim, mas eu não era. Eu falo assim, isso não. Eu pago integral, mas eu não viro sócio torcedor do Palmeiras. Aí já é demais. A gente faz quase tudo por dinheiro, né? Quase tudo por dinheiro, cara. Sócio torcedor da porcada, não. Chegar lá fazendo popó e tirar o seu desconto no outro dia, né? Não é? Mas a fã também tinha. Tia Leila, propaganda de graça, hein? Me patrocina. Esse corintianismo seu, você conseguiu passar pra tua filha? Isso eu consegui, pelo menos isso, né? Eles falam que palmeirense e corintiano é os dois times que mais conseguem fazer isso, né? O restante dos times aí tem outros argumentos, mas palmeirense e corintiano é quase que um negócio obrigatório de pai pra filho, né? E o engraçado é que a família inteira, né, da minha família, dos meus pais, em si, meus irmãos barra tios, tá? Porque eu sou filha única. São todos São Paulinos. Ah, é? Sim, são todos São Paulinos e eu sou a única corintiana da história. E quem te levou pro lado branco e preto da força? Lado branco e preto da força, adorei a referência. Foi uma vizinha. Ah, é? Foi uma vizinha de portão, assim, de rua, né? Aquela galerinha de rua, sabe? Aqueles amiguinhos da rua. Sei. Foi nessa brincadeira. Mas você é de estádio? Eu não. É mais de casa mesmo e televisão e acompanhando. Olha, rapaz, eu vou falar pra você que se você me perguntar do futebol de cegos, por exemplo, eu te falo qualquer coisa. Vai sair agora, mais informação. Se você me perguntar do convencional, ferrou. Se você perguntar quem é o goleiro do Corinthians hoje, não te respondo. O importante é exercer a fé, né? A fé corintiana. O importante é a zoeira. E você já tem quanto tempo de jornalismo como profissão, Evelyn? Desde 2016. E nós, não sei se nós já tocamos aqui, mas agorinha, se não tocamos, vamos tocar então. Você é assessora de imprensa da APADV e... Eu sou assessora de imprensa da APADV São Paulo São Bernardo, né? APADV Cadevi. E... Para quem está nos ouvindo aí que não é da nossa bolha, que eu costumo dizer essa bolha da pessoa com deficiência visual, o que significa APADV? APADV é a Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual. Tem a sede em São Bernardo do Campo e eles trabalham com diversas atividades, principalmente o esporte. Então, goalball, futebol de cegos, xadrez, judô, entre outras. E a instituição tem quantos anos já? A PADV? Caramba. O CADEVI tem 40? Então CADEVI, a PADV no caso, tá por aí o também. quê? É um braço da PADV? É uma parceria, né? O CADEVI, né? Centro de Apoio ao Deficiente Visual. Tá. Que tem essas atividades mais culturais, não tão esportivas quanto a PADV. A então, CADEVI tem 40 anos, que você falou. Oi? A CADEVI tem 40 anos. O CADEVI tem 40 anos. Certo. E como é que você foi
como é que começou o teu vínculo com eles em 2016? Como é que você chegou até aí? Ou eles que chegaram até você? A PADV? É. A PADV eu cheguei basicamente em 2022. 2022? Foi um pouco antes da pandemia. Então, 22, a pandemia foi 2020, né? Não, 20, já tinha passado. 2020 a pandemia? Isso. Então foi 2022. 2021 para 2022. Porque eu já trabalhava com Paradesporto, eu tenho aí o site, o Paradesportivo, eu sou jornalista responsável por ele. Então eu já estava inserida no meio do Paradesporto. Só que até então, eu ia até o CT, por exemplo, e só fazia as matérias, só fazia as reportagens. Até o momento em que eu fiz a parceria, vamos dizer assim, uma parceria com uma web rádio também, e eu passei a começar a narrar os jogos de goalball por essa rádio. Com essa, me permita dizer, essa modinha que tem agora no futebol convencional aí, que eles estão colocando muitas narradoras, né? E tá certo. Apesar que todo movimento, quando começa até depurar mesmo, vai sair muitas que estão aí e não vão ficar, né? Vai ficar quem é melhor, logicamente, isso aí é da vida. Mas você já tinha começado esse movimento, então, bem antes disso, hein? Bem antes, em 2016. Inclusive, eu estava na Rio 2016 fazendo a cobertura paralímpica deles. Então, eu já comecei ali, então. Só que aquele tal negócio, sozinho você não faz nada. Sim. Então, eu não tinha como fazer a cobertura jornalística, transmitir os jogos, narrar, ter uma estrutura de web rádio, sendo que o Paradesportivo era comandado por uma pessoa só, né? Só eu. Então, eu acabei deixando um pouco a narração de lado e focando só na parte escrita, porque é a alçada que eu conseguia abraçar. Então, eu conseguia fazer as imagens, os textos e tudo mais. Sim. Só que eu não podia fazer tudo ao mesmo tempo, né? Só para o pessoal, não sei se ficou claro, mas para ficar mais claro ainda. Como a gente sempre bate papo com alguém que tem principalmente deficiência visual, nesse programa a história foi sempre assim, você não tem deficiência visual, você enxerga normalzinho. Então assim, aí aqui já surge uma curiosidade que talvez quem tá ouvindo também possa ter. Por que você foi se meter com esse pessoal cego aí, que esse pessoal é complicado, hein? Bota complicado nisso, viu? Eu falo, eu tenho lugar de fala, hein? Isso eu posso atestar. Melindroso, por todos os viés. Ou raça. Mas eu costumo dizer que quem entra nesse mundo não sai, viu? Porque eu já tô aí, ó. Desde 2016. Como é que você chegou assim? Cara, vou mexer com... Quer dizer, você não trabalha só com deficiente visual, né? Só. Não, o Paradesporto seu é ligado só ao deficiente visual? Só. Tá, como é que você falou, cara, vou trabalhar com essa cegaiada? Foi num trabalho de faculdade. É? Foi na faculdade. Eu precisava fazer um trabalho na faculdade, né? O professor virou e pediu um trabalho de faculdade. Eu olhei assim, eu falei, tá bom, tava na época da Rio 2016, ia começar os Jogos Olímpicos, então eu sabia que a galera da sala inteira ia fazer o trabalho voltado às Olimpíadas, ia escolher ali, sei lá, alguma modalidade olímpica e ia fazer. Né? E aí eu pensando comigo, falei, bom, todo mundo vai fazer no Olímpico, todo mundo vai fazer agora, virou moda, né? Era o assunto do momento, Olimpíadas e tal. Assim, mas eu não quero fazer nada esportivo, até porque eu costumo dizer que eu sou a pessoa que trabalha com esporte mais sedentária da face da Terra. Aí, beleza, eu falei, não quero nada de esportes e tal. Todo mundo vai pro esporte, eu vou caçar outra coisa, vou pro outro mundo que é o meu mundo, vamos dizer assim. Até então eu achava que era música, shows, etc. Beleza. Não achei nada. Falei, não vou fazer esportes convencionais porque eu não quero fazer esporte, cara. Vai ficar repetitivo demais. Eu nunca gostei de nada, óbvio. Aí eu falei, tá bom. Vou fazer o quê? Descobri em São Paulo que tinha um ponto de venda dos ingressos dos Jogos Paralímpicos, que seriam vendidos durante os Jogos Olímpicos. Pois bem, eu peguei o carro e fui lá nesse shopping.
fui fuçar esses ingressos. Eu achei ingresso a 5, 10 reais. Eu falei, cara, como assim? Até então eu nunca tinha escutado falar em Paralimpíadas. Falei, como assim? Aí eu comprei uns 4 ou 5. Comprei do goalball, da bosta, do hipismo, sou apaixonada por cavalos. Falei, comprei alguns. Só que eu precisava fazer o trabalho. Trabalho. Só que eu também queria ir pro Rio de Janeiro naquela época. Eu queria fazer uma... preciso dar um tempo na minha cabeça. Eu precisava de um álibi. Falei, por que não? Pois bem, com os ingressos em mãos, cheguei em casa, falei, seguinte, preciso fazer um trabalho no Rio de Janeiro sobre as Paralimpíadas. Conclusão. Além do álibi, virou realmente os Jogos Paralímpicos do meu trabalho. E aí foi que eu conheci o goalball, foi aí que eu conheci o vôlei sentado, a natação. E fui ver de fato o hipismo. Então, eu acabei passando os 15 dias dos Jogos Paralímpicos, acabei passando no Rio de Janeiro. Todo santo dia indo pra Barra. Eu saía de São Gonçalo e ia pra Barra, porque eu comecei a gostar da coisa. Falei, não, quero acompanhar isso de perto. Aí eu acompanhei tudo de perto, criei um blog, até então não era o Paradesportivo o nome, era Scandal Sports. Descobri. Então, né? Então, né? Criei um blog, ali era Scandal Sports. Tive ali contato com a sala de imprensa, tudo aquilo que eu já estudava, né? Falei, legal, eu realmente tô brincando de jornalista. Eu tava no primeiro ano de faculdade, não sabia nem o que era aquilo, tive que me virar ali. Aí, beleza, comecei a sentir, é importante, né? Tipo, jornalista, isso, aquilo. E comecei a entender o que era a loucura do jornalismo esportivo. Eu lembro até que eu peguei o celular, liguei pro meu marido e falei, onde é que eu tava com a cabeça quando eu falei que eu queria trabalhar com jornalismo, mano? Aí tá bom. Ele deu risada e eu continuei seguindo, correndo de um lado pro outro, uma coletiva pra outra, né? E entre eles era o Parson, tinha o Pisciani na época. Então tinham várias coletivas. Então eu passei os 15 dias naquela loucura. Beleza. Quando eu cheguei em casa, né, montei o trabalho, que até então era o blog, a ideia era apresentar o trabalho num blog mesmo, um blog jornalístico. Apresentei o trabalho pro professor, tudo mais, piriri, papapó, todo mundo estranhou, né? E aí eu falei, não, é isso, tal. Beleza, ganhei a nota, foi até uma nota bem interessante, não esperava tudo. E quando foi falar, beleza, posso desfazer, né? Na hora de desfazer, sabe aquela música do Roberto Carlos? Trocar o Calhambeque pelo Cadillac? Pois é, foi exatamente eu. Na hora de falar, vou deixar o site pra lá, né, o blog pra lá. Não consegui. Eu falei, não, isso é uma coisa muito bacana de se mostrar, de ter, de divulgar. E eu vi que tinha pouca divulgação na época, não tinha nada de divulgação. Falei, por que não? Comecei a entender melhor, né? Já passei os 15 dias literalmente vivenciando aquilo. Então eu falei, por que não? No ano seguinte tinha o Parapan de Jovens aqui em São Paulo, né? Foi 2017. Dali eu já mudei o nome do site de Scandal Sports para Paradesportivo. E tá aí até hoje. E assim, na questão do teu trabalho lá da faculdade, você usou aquela estratégia da contramão, né? Eu vou na contramão porque todo mundo vai me ver, o único risco é que eu vou quebrar a cara, então deu certo, né? Todo mundo te viu, né? Porque assim, você foi a única que foi em outro assunto, né? Todo mundo foi no óbvio, igual você falou, você não gosta do óbvio. Agora, quando você falou, tá, terminei, o que eu tinha que fazer era isso, tchau, obrigado. Aí você falou, não, isso aqui tem... O que foi o algo a mais que você falou? Cara, dá pra fazer jornalismo, no caso esportivo, paradesportivo, né? Aqui dá pra sair e outra, né? Jornalismo tem muito... Vou escolher isso porque eu vou viver falando disso, fazendo isso. Você tinha uma noção, assim, isso aqui dá pra eu sobreviver fazendo isso? Ou foi, assim, um salto no escuro? Foi as duas coisas.
Te interessou e também era o desconhecido. Era o desconhecido, um assunto que eu falei, poxa, interessante. Só que nesse meio termo de ir pro Rio de Janeiro, até um álibi mesmo que eu queria ir pro Rio de Janeiro, eu sempre fui apaixonada pela profissão, desde pequena. Tá aí uma coisa que eu sempre soube desde criança, que eu queria ser jornalista. Então eu aproveitei a ocasião para ir na BI, que é a Associação Brasileira de Imprensa, que é no Rio de Janeiro. Tinha uma palestra lá, gratuita, tal, legal. E eu, na ocasião, né, tava falando sobre a Rio 2016, era a febre do momento. E eu joguei essa. Eu falei, mas vem cá, por que tanta visibilidade para o esporte olímpico e quase zero para o paralímpico? E aí me responderam, assim, a resposta padrão de todo mundo, né? Por falta de patrocínio, isso, aquilo, outro. E eu, só que, como volto a dizer, eu não gosto de nada óbvio, né? Não me contentei com aquilo. Eu fui querer entender melhor o porquê que não tinha tanta visibilidade do esporte paralímpico. E aí já tinha a pesquisa, né, que eu tinha feito para o trabalho, que era uma espécie de TCC, que já era início do TCC. Então eu tinha feito uma pesquisa, um estudo de campo, se conheciam, se não conheciam, se tinha interesse de assistir os Jogos Paralímpicos, se não tinham, entendeu? E eu me surpreendi com a resposta da maioria, dizendo que não sabia nem que existia. Eu falei, caramba, é literalmente um mundo invisível. Uhum. Aí eu falei, por que não? Já que hoje é um mundo invisível, por que não trazer à tona? E aí aí começou aquela parte burocrática da coisa, que é um assunto bastante delicado. Muita mídia para um lado e pouca mídia para o outro. E aí eu falei, bom, vamos lá. Vamos fazendo isso na surdina, vamos fazendo isso da forma que dá, para ver aonde é que eu chego, onde esses caminhos vão dar. E foi aí que eu caí no CT Paralímpico, foi aí que eu caí no MEI, inclusive, e na PADV. Certo. Vamos fazer o seguinte, tem um montão de dúvida aqui, muita curiosidade, e aí a gente continua, então, depois do intervalozinho aqui entre um bloco e outro, que aí eu vou puxar aí vários assuntos que você já deixou aí o gancho para várias coisas. Antes da gente fazer essa pausa, vamos colocar uma música e o convidado é que dá a sugestão musical. Então, o que você quer ouvir aqui? Olha, na verdade eu ia jogar pro final, mas eu posso jogar aqui para agora também. Pode. O motivo do meu pseudônimo Scandal, é o nome de uma música, de uma banda que eu gosto muito. E aí eu conto a história por que Scandal depois, mas o nome da música é Scandal, do Queen. Ah, tá. Então vamos de Queen aqui, coisa refinada, hein, gente? Depois do intervalo é bom demais. Depois do intervalo a gente volta, aí você escolhe se você quer deixar, já quer contar na volta, pro final, fica à vontade. Porque agora... Na volta eu conto. Então, porque aí já clareou aqui por que o teu codinome era Scandal, né, vamos dizer assim. E aí você já acabou de esclarecer mais uma parte aqui. Então vamos escutar um Queen, saudoso e genial Freddie Mercury. Antes disso, o que você achou desse revival aí do Queen? Rapaz, eu não sou fã de Queen xiita, mas... porque tem isso, não tem? Teve gente que muito, criticou, né? Tem uma nova geração. Tem, mas esse revival... Aí depende, tem duas vertentes, né? Ah, é? Tem a questão do revival com Adam Lambert, que é uma visão, como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra aqui agora, mas é uma forma de encarar. E tem o filme, que é outra forma. A versão do filme é uma coisa e a da banda é outra. Completamente diferente, e aí por isso que eu falo que são duas vertentes. E das duas em relação ao Mercury mesmo, nada? Nenhuma relação assim. Então, isso eu posso dizer porque além de eu ser fã de Queen desde pequena, influência de família mesmo, eu participo assiduamente de alguns fã-clubes de Queen, Freddie Mercury.
Já organizei eventos voltados a fãs de Queen, então isso daí tem uma coisa que eu tenho propriedade pra falar. Quando ele morreu, você já era fã dele, já? Já. Eu era pequeno, tinha 7 anos, mas eu já ouvia. Não sabia o que era, quem era. O Rock in Rio, então, o Rock in Rio que ele teve, você ainda não tinha noção ainda, então? Ainda não, eu tava no saco do meu pai ainda. Não, é porque como já me ensinaram pra mulher, a gente não pergunta idade, né? Então aqui eu já fiz uma noção da tua idade por isso. Então já tá... eu não ligo pra isso não, eu sou de 84, acabei de fazer 41 anos. Ah, então tá jovem. Bom, né? Vamos escutar então Queen. Na volta a gente retoma o papo. Então hoje, ponto de fala comigo, Liberato Júnior, e com a Evelyn. E o papo tá bom demais. É já que a gente volta então. Ponto de fala. Um programa, um podcast, uma conversa. Chame como quiser. O Ponto de Fala é o espaço de bate-papo onde eu, Liberato Júnior, recebo pessoas interessantes que falam da própria vida e de assuntos variados. O dia é sexta-feira, a cada 15 dias. O horário é 7 da noite, pelo fuso horário Brasília. Para ouvir, vá até o nosso site radiovoxvision.com.br ou ainda ouça também pelo aplicativo Radiosnet, pesquisando Vox Vision ou Cidade de Varjão, Goiás. Vox Vision, quem ouve é mais feliz. Rádio Vox Vision. Voltamos, programa Ponto de Fala, depois de ouvir um maravilhoso Queen. E lembrando, mais uma temporada do Ponto de Fala 2025. E toda sexta não, gente, a cada 15 dias. Cada 15 dias, na sexta-feira, 7 da noite, Ponto de Fala na Rádio Vox Vision. Aí tem reprises aí durante a semana, Rádio Vox Vision online 24 horas, programação eclética de verdade mesmo, a gente não é só de slogan, então quer ouvir música que não maltrata seus ouvidos e conteúdos também que a gente produz, não é só enlatado que a gente pega por aí não. E hoje, Ponto de Fala, conversando com a Evelyn, e o primeiro bloco foi legal demais, e a gente começa o segundo. Sobre a música aí, você queria falar alguma coisa, porquê da música, né, que você escolheu? Não tem como, né, Queen é bom demais, e qualquer coisa que tocar de Queen, assim, vira ícone, né. Essa música, Scandal, do último álbum do Queen, inclusive, do The Miracle, é uma música que, assim, eu gosto muito, sempre gostei muito dela. E acabei tendo esse pseudônimo, Evelyn Scandal. Por quê? Por conta dessa música mesmo, mas por conta de umas brincadeiras entre amigos em eventos de Queen, entre fãs de Queen. Então eu participava, como eu falei no bloco anterior, eu participava de eventos voltados a fãs de Queen, organizava outros. E entre esses eventos tinha o Queen's Day. E num Queen's Days e outros, assim, eu tinha sempre uma banda ao vivo tocando. Só que é difícil achar fãs de Queen que toca realmente o lado B, né? Porque Scandal, ela é bem lado B. Então você acha muito o que eu intitulo de fãs greatest hits, né, dos grandes sucessos. Então é difícil ter bandas realmente que tocavam lado B. Então eu sabia disso, então eu fazia na zoeira mesmo, no meio da apresentação das bandas ali, eles perguntavam o povo que queria ouvir, eu começava, Scandal! E aí, eu ficava sem saber, sem entender nada, né? Puta, Scandal é sacanagem, né? Então todos os eventos eu fazia isso. Então acabou ficando, mais uma vez, sei lá, que é a Evelyn. Que é mais uma vez, Scandal. Oi? Mais uma vez é você indo contra o óbvio, né? Porque o óbvio é todo mundo ir nos hits, né? Nos maiores, né? Exatamente. E aí ficava, o povo falava, sei lá o que é a Evelyn. Falei, que Evelyn? Evelyn Scandal. E aí ficou Evelyn Scandal. Porque é uma pronúncia que ficou legal, né? Combinou os dois nomes. A pronúncia ficou bem legal. Evelyn Scandal. Virou um sobrenome e uma marca. E ficou, entendeu? Só que quando eu comecei a trabalhar mesmo profissionalmente com marcas e nomes e tal,
o nome Evelyn Scandal tornou-se um problema, né? Porque Scandal, na tradução dela, é escândalo. Então passou a ser um problema isso. Ah, é? É, porque você falava, vamos supor assim, você vai negociar com uma Volkswagen, patrocínio da Volkswagen. Quem tá por trás? É Evelyn Scandal. Scandal. Complicado, né? E aí, com muita dor no coração, eu tive que afastar o Scandal e usar meu sobrenome de batismo, né? Fazer o quê? Aí hoje você deixou ele só pro lado Queen mesmo da coisa. E olha lá, viu? Mas antigamente eu assinava Evelyn Scandal, eu tava nem aí não. Mas agora... Evelyn Xavier mesmo. Teve que deixar aí o lado artístico e ir pro lado mais profissional possível. Comercial. Né? Comercial, exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você... Aí você escolheu trabalhar com... No fim, vamos dizer que pessoas com deficiência visual, porque pode ser para desporto em geral, mas como você disse, você está mais segmentado aí com o pessoal da deficiência visual. Eu posso dizer, porque eu já presenciei isso, e como eu faço parte desse meio, que eu digo da categoria, né, do pessoa cega. Quando é que você viu, assim, intrigas e coisas que você falou, cara, eu não tô acreditando que tá rolando isso, porque, assim, eu vejo muito, como eu não sou de nascimento, de nascença, eu sou deficiente visual de consequência, então tem 11 anos. Então, por 30 e poucos anos, 37 anos, eu enxerguei. Eu não tinha nenhuma noção desse mundo acessível, do mundo cegal, que tem deficiente visual que se arrepia quando escuta esse termo, e eu gosto de usar por isso, porque arrepia muita gente. O mundo cegal é um mundo muito particular. E aí a gente vê umas intrigas, umas tretas. Quando é que você viu assim, você falou, cara, o que eu vim fazer no meio desse povo? E eu não tô acreditando que isso aqui virou polêmica. Você teve assim um primeiro choque ou não? Isso é complicado, isso é um assunto delicado. Não, claro, assim, não vamos envolver aqui nomes e tudo, mas eu digo de situação de você falar, não, eles estão brigando, mas eu vou tentar aqui dizer que esse detalhe é muito detalhe, não precisa disso. Você já tentou fazer esse meio de campo? Já. Na verdade, não é nem entre eles, entendeu? O problema maior aí é o sistema. É a parte burocrática. Ah, tá. Aí, no caso, você está dizendo, tipo, relacionamento com, por exemplo, com quem não é desse mundo, seria isso? Basicamente. Mas, pra gente não confundir os assuntos aqui, seja mais específico. Não, eu digo... eu já presenciei, por exemplo, porque assim, quem tá fora da nossa bolha, eu tento sempre, apesar que você sabe, né, em primeira pessoa, que falar de pessoa com deficiência, para desporto, isso aí, a gente acaba falando muito para nós mesmos, né? É muito difícil você pegar gente de fora disso que queira ouvir sobre o assunto. Mas, por exemplo, rádio web rádio, é quase assim... Dos que eu conheço, quase todos deficientes visuais. E tem muita intriga nesse meio, muita treta, muita coisa. E eu vejo, sinceramente, que muito se baseia na insegurança de muitos que, assim, por não enxergar, ele não se sente seguro, ele acha que alguém tá sempre puxando o tapete dele. Não. Você nunca... não é essa percepção que eu tenho, não. Você não tem essa percepção? Não é questão de... Então puxar... foi bom saber disso, porque pra mim eu vejo muito assim, cara, mas a gente tá se pegando por pouca coisa, às vezes, exatamente. Não vou, lógico, é o que eu te falei, vou tentar aqui esclarecer sem me prejudicar, óbvio. Não, claro. E sem revelar detalhes. Mas eu percebo, assim, que é muito guerra de ego. Isso. É o que eu percebo. Entendeu? É muita guerra de ego. Do tipo, eu quero ser mais do que ele porque eu sou cego. Porra, meu. É isso. Entendeu? Você tocou num ponto que é assim, ó. É claro que a pessoa... Até me perdoe pelo palavrão, mas tem horas que é revoltante isso.
E a pessoa com deficiência visual, e eu também bebo disso aí também, é assim, ó. A história da superação é que, na verdade, a gente quer se mostrar e dizer, cara, eu também posso fazer determinada coisa. Porém, para ir pro lado assim, cara, eu sou o super-herói, que eu consigo fazer tudo, o que é uma mentira, eu consigo fazer tudo que uma pessoa que enxerga faz. E aí é onde chega nesse ego, além do ego normal de cada um, né? Então, não, você falou aí o que eu vejo. O ego da pessoa com deficiência, e aí eu posso falar, não é só a pessoa com deficiência, assim, no geral. Porque a pessoa com deficiência, ela sabe a limitação dela. Agora, no meio do cego, o ego é muito maior. Pois é. Não, então, nesse ponto aí a gente concorda. É nisso aí que eu... No meio do cego, o ego é muito maior. Porque, assim, é o que eu disse, eu tô falando desde o começo. Eu trabalho com pessoas com deficiência desde 2016. O foco maior é, sim, o paradesporto, o deficiente visual, o goalball. Eu adoro o goalball, eu amo narrar o goalball. Mas, assim, da forma que tem videntes que tem o ego lá em cima, tem cegos também que tem o ego lá em cima e se acha o Dom Juan. E não é bem assim. Sim. E a APADV tem uma rádio, não é isso? Uma web rádio, né? Tem a rádio APADV, a rádio APADV KDV Esportes, que tá no comando agora do Thiago. E ele é extremamente profissional nisso. Ele é... Cara, a gente trabalha muito bem junto. Mas tá no comando dele, então eu só dou um suporte. Então a ideia da rádio APADV é justamente essa. E a rádio... Mostrar os mesmos jogos, transmitir os jogos com as narrações e tudo mais. No goalball não tem jeito, no goalball tem que ser eu mesmo. Então, a APADV, vamos falar antes de voltar em você, a APADV, a programação da rádio, por exemplo, ela é essencialmente divulgar o paradesporto e as coisas da APADV, ou ela tem outra programação? Como é que funciona? Ela tá voltando ativa agora. Então ela está em parceria com outras web rádios do convencional. Então está sendo transmitido muitos jogos do Campeonato Paulista convencional, das ligas convencionais. Convencional que você fala é o quê? É o jogo do Palmeiras, Corinthians, Paulistão, Libertadores. Ah, tá. Não só o paradesporto, então. Não só o paradesporto, ela tá no geral. Ah, tá. Aí, no caso, ela faz parceria, ela retransmite. Ela retransmite. Retransmite. E tá com narradores sensacionais, cara. O TLF, por exemplo, o Thiago Lopes de Varias, é um dos narradores que fizeram uma parceria e ele mergulhou de cabeça no mundo do paradesporto. O Helder Vieira também. Então tem nomes assim bastante envolvidos no paradesporto, só que são do esporte convencional. Então, quando não tem programação, quando não tem campeonatos, por exemplo, como vem Paulista agora, em que iremos transmitir, ele está soltando a retransmissão dos jogos do convencional. Certo. Então, por exemplo, Corinthians e Santos eu ouvi pela rádio APADV. Quase morri do coração, mas ouvi pela rádio APADV. E eu acho que eu comentei aqui na questão de falar para fora, para o pessoal que não é do nosso mundo acessível, que pessoas que não têm deficiência. Assim, claro que é uma plateia grande de pessoas interessadas no goalball, nós, né, pessoas com deficiência. Eu sei muita gente que acompanha pelo rádio, as narrações, transmissões, resenhas. Mas mesmo assim, mesmo que seja uma plateia grande, de uma clientela grande, atingir fora dela é difícil? Não é. Inclusive, 90% do público do paradesportivo, do site paradesportivo, são pessoas que não conhecem o esporte, vêm ali e chegam ali através de inúmeras razões. Ah, que legal. E acabam voltando, né? Porque acham interessante a coisa. Então, boa parte do público são médicos, fisioterapeutas, estudantes de educação física. Então, eles acabam buscando uma referência. Aliás, se você buscar paradesporto, por exemplo, esporte paralímpico, dificilmente vai encontrar outro site que fale só sobre
esporte paralímpico. Eu não abordo ali o esporte convencional. Sei. Então, diferente de outros veículos de comunicação, tem ali o olímpico e tem uma aba, uma parte falando sobre o paralímpico. Eu não tenho nada falando do olímpico ou do convencional. Eu só abordo, eu só coloco no site se for o assunto paralímpico ou adaptado, porque nem todo esporte paralímpico é adaptado e vice-versa. E se eu tiver conhecimento de causa, então, por exemplo, eu fui ali, eu conheci, eu vi de fato, estive presente, então o relato é meu, não é... o paradesportivo não vive de release. Entendeu? Então, se eu não tiver dados de fato, se não for eu ou não for algum representante meu, eu não coloco, porque eu não vi o que aconteceu, eu não vi como é que é. Não dá pra fazer o enrolation, né? Não, eles não fazem enrolation. E isso é uma coisa muito criticada pelo público no geral. Ah, é? Mas eu falei, cara, pra falar besteira ou pra falar uma coisa que eu não consegui uma confirmação, que eu não consegui checar a informação, eu prefiro não colocar. Bom, agora aqui eu vou assumir responsabilidade. Aí você não tá falando, é eu que tô falando. E pior que nesse campo aí mesmo, de goalball, futebol pra cega, eu já ouvi os enrolations, sabe? Uhum. Mas é eu que tô falando, então fica tranquilo, porque assim, e até eu vou te dizer, me deu até assim um certo ranço, alguma coisa assim, eu já fiquei com preconceito, falei, cara, porque eu não te ouvi, não ouvi o que vocês estavam fazendo, eu sei que vocês tinham excelência no negócio, mas como eu ouvi primeiro outras transmissões, outras coisas, eu achei um negócio assim muito, porque, né, dá pra você entreter o público, mesmo o público que não consegue entender daquilo que você tá falando ali, isso eu tô dizendo de quem não conhece o que é o goalball, futebol de cegas e tudo, e eu notei assim que na verdade tava faltando competência ali, conteúdo, aí eu já abandonei, sabe, e aí ficou eu vi que era um enrolation, então por isso que eu até te falei, e foi bom você falar que se não tiver verdade ali, você não faz, né? Não coloco no paradesportivo. Muita gente fala pra mim, Evelyn, publica isso no paradesportivo e tal. Eu falei, cara, eu não pude ver. Então, por exemplo, o Regional Nordeste. Eu não falo nada sobre o Regional Nordeste, o goalball, o futebol, porque eu não estive lá. Como que eu vou falar uma coisa que eu não vi? Entendeu? Antes de eu entrar no detalhe aí das narrações, por exemplo, de goalball e do futebol de cego, você teve na Paralimpíada de Tóquio? Não, eu não estive diretamente. Mas você transmitiu, né? De Tóquio eu não estive, mas eu estive na volta. Então nós fizemos a chegada no aeroporto dos atletas. Tá. Então eu pude falar sobre aquilo. Antes daquilo eu não podia falar. Eu acompanhei, claro, pela TV, mas eu não abordei o assunto. Ah, tá. Cobertura em si dos jogos você não fez? Não, de Tóquio não. Ah, tá. E a de Paris também não? Fizemos, porque nós tínhamos representantes lá. Ah, tá. Então vocês tinham correspondente lá? Sim, sim. Nós ficamos aqui, é claro, eu fiquei aqui no Brasil. Então as informações eram em tempo real. Na narração, na questão do goalball, como é que você se preocupa na hora de narrar, assim, de adotar essa linha? Então, no começo eu tinha essa questão. Eu falei, caramba, como é que eu narro isso? Então era muito aquele negócio robótico, né? Do tipo, bola na direita, bola na esquerda, bola nisso, bola... Aí eu parava e pensava, quem é fulano? Porque é todo mundo igual, eu não tinha conhecimento de todo mundo, né? Então era muito metódico o negócio. Com o passar do tempo, era o Campeonato Brasileiro, então eram 7 dias de jogos diretos. Então já pro meio da semana eu já sabia quem era quem, então ficava mais claro a coisa, ficava mais fácil de narrar. E aí sim eu tive essa questão. Porque eu sabia que o público do paradesportivo era um público que não conhecia, mas eu também tinha que lembrar que eu tinha pessoas ali ao redor mesmo, da arquibancada inclusive, que queria entender o que estava acontecendo ali. Então eu fazia um mix dos dois. Aquela narração descritiva com
com um mix do que é aquilo. Então, ao mesmo tempo que eu descrevia, eu tentava explicar. Um pouquinho de didática ali, para quem não conhece, entender um pouco. Saiu uma salada mista sem tempero, né? Mas isso foi só o primeiro. Aí depois veio o Campeonato Paulista, veio o segundo regional, aí veio os outros demais, e aí ficou muito mais fácil fazer só a descritiva, porque até então as regras eram buscar na internet, já era. Evelyn, vamos fazer o seguinte, então, a gente já tá indo pro final aqui, minha produção já me deu um beliscãozinho de leve aqui, falando para encerrar, que o papo tá bom, mas tem um limite do tempo aqui. Fala do site, então, dá o endereço e diz aí, antes de dizer também o endereço, fala como que ele funciona, né, apesar que você falou no começo, mas como é que é o ritmo, a linha que você adota, notícias, comentários, e já na sequência já fica à vontade para divulgar endereço, contato, rede social, o que você quiser, fica à vontade. Bom, vamos lá, como eu já falei, né, o Paradesportivo, ele é uma espécie de... Uma espécie não, ele é um portal de notícia voltado só ao esporte paralímpico. Assim como existe o Globo Esporte, não tem como não comparar, ele é meio que um Globo Esporte paralímpico, só paralímpico. Então, lá a gente aborda de tudo, todos os esportes, desde que seja adaptado. Goalball, futebol de cegos, xadrez, surf adaptado que não é paralímpico. Enfim, tudo que é esporte praticado por pessoas com algum tipo de deficiência, nós abordamos. Então a gente mostra que existiu aquilo, mostra que existiu aquele campeonato, ou que existe aquele campeonato. A gente faz a cobertura jornalística dele, do assunto do esporte adaptado. Então, fácil acesso, www.paradesportivo.com.br. Eu falei assim, paradesportivo, porque tem muita gente que entende como parada esportiva. Não, não é parada esportiva. É paradesportivo, né, de da grafia paralímpico, desportivo. Então, paradesportivo.com.br. E as redes sociais também segue esse nome, Paradesportivo. Instagram.com/paradesportivo, youtube.com. Tudo junto, né? Paradesportivo, tudo junto. Tudo junto. Uhum. Tudo junto. No endereço ali também, Paradesportivo, tudo junto também, né? No site. Sim, sim. Tá, tranquilo. Desportivo paralímpico mesmo, literalmente isso. Certo. Então, nas redes sociais também, Instagram e Facebook é a mesma coisa? Sim, YouTube também, youtube.com/paradesportivo ou @paradesportivo, né? Bem simples de achar. Lá no YouTube tá atualizado o conteúdo por lá? Tá sim. É o que eu estava explicando lá no começo. O conteúdo do Paradesportivo, ele é voltado ao quê? Desde que eu conheça, tenha ido, visto, entendi o que era a coisa, fui eu que produzi a coisa, então a gente coloca. Então no YouTube, no Instagram, no site, é a mesma linha de raciocínio. Se foi eu ou a minha equipe aqui que checou, que fez as imagens, a gente coloca. Então, por exemplo, no Prêmio Paralímpico, tem as reportagens do Prêmio Paralímpico com a Carol Santiago, com todo mundo, porque eu estava lá, eu cobri. Na época estava com 2 estagiários, então eu estava com os estagiários, então toda a equipe lá foi para cobrir. Então vimos em loco o que é. Se eu não tiver em loco, eu não coloco. Se tem informação ali, chegou para mim um release, chegou o release, beleza, eu vou lá checar. Posso checar? Beleza, então eu vou. Não posso, então não vou usar o release. É meio que a essência do jornalismo verdadeiro é isso, né? Primeiro apura, checa para depois publicar, né? Eu nunca quis, e é uma coisa que eu jamais o Paradesportivo vai fazer isso, eu posso falar, porque eu nunca quis dar furo de reportagem. Eu não quero ser a primeira a chegar da informação. Eu quero que você tenha informação concreta. Uhum. O nosso objetivo é que seja uma fonte confiável. E não o primeiro a divulgar. Não exclusividade. Senão fica muito ouvir falar, né? Exatamente, mais do mesmo, entendeu? Não dá pra viver só de release. Respeito quem recebe o release ali
e publica. É uma opção do cara. Se ele recebeu, é porque ele teve o contato para receber aquilo ali. Mas... E aí? E a fonte, exatamente? E o que Exato. Tem... E a essência que tem naquele release? Se eu não tiver investigação a fundo, eu não falo. Então, por exemplo, a primeira escola de surf adaptado do Brasil foi em Santos. Eu fui até Santos conferir. Falei com os atletas, falei com responsáveis, vi as instalações. Então, tá lá no site. Mas tá lá por quê? Porque eu estive lá para conferir, para ver de perto. Não foi só uma coisa que eu ouvi falar, beleza, legal. E aí você ganha um negócio que hoje em dia anda muito difícil, que é credibilidade, né? Credibilidade. Então, eu prezo muito pela credibilidade, pela credibilidade da informação que eu tô passando, não ser a primeira a passar. Não faço questão nenhuma de ser a primeira. Se der pra ser junto com o que você tá falando aí, ótimo, né? Mas o essencial é ser uma informação crível, né? Uma coisa que a pessoa escuta e depois lá na frente ela fala, o que a Evelyn falou realmente é verdade pura e não aquela coisa. E o que ela falou, fui ver ali, não é, né? Então a credibilidade você já construiu ela aí. Bom, pra gente ir embora de vez mesmo, outra música, já tem ela aí? Olha... Se quiser Queen de novo, visto que, né? Gosto muito de Queen, mas não é Queen agora não. Agora eu vou para uma outra banda também que eu gosto muito e vai fazer muito alusão à minha insistência no Paradesporto, porque lá atrás a gente até tocou nesse assunto. Eu ia até comentar isso, mas passo batido. Nós falávamos sobre a desistência e caramba, o que eu tô fazendo nesse mundo, né? Quando você me perguntou se alguma vez eu quis desistir, cara, eu penso em desistir o tempo todo. Falei, diacho, que porra eu tô fazendo aqui? Me perdoa de novo os palavrões. Não, aqui a gente fala a verdade. Que diacho eu tô fazendo nesse mundo? Pra que eu insisto? Só que no fundo, lá dentro, alguma coisa me fala. Insiste. Eu tenho uns prejuízos ferrenhos com o paradesportivo, que eu pago aí a equipe, pago os estagiários e tal. Tenho ajuda de custo, tenho investimentos em equipamento. Mas, desculpa eu te perguntar aqui, você fica no vermelho, assim, de um mês pro outro? Sempre. Mas, dificilmente... Mesmo com... tá, isso aí você tá falando do site, né? Do teu esquema do site. Do redes sociais e do... Tá. Agora, na tua questão do trabalho com a PADV, aí já é outra coisa, né? É outra história, não tem nada a ver. A PADV tá tudo redondinho, não tem o que falar, muito pelo contrário. Quanto mais eu tô lá, mais eu gosto. Pois é, do site, ele ainda não é autossustentável? Não é, porque eu não tenho patrocinadores, eu não tenho patrocínio, então sai tudo no meu bolso. Mesmo estando aí há tantos anos, ele não se sustenta sozinho, não. E por conta disso, nós sempre por achar que tem uma voz, a voz da consciência, vamos dizer assim, que fala, insiste, eu vou ficar com Don't Stop Believing. Então, beleza. Então, Don't Stop Believing, não pare de acreditar, não é isso? Exatamente. Nossa, meu inglês tá ferrado demais, né? Não. Nossa, mas como eu tô bom. A pausa em inglês, porque Don't Stop Believing justamente, não pare de acreditar. Nossa, eu acho que já posso colocar no currículo inglês fluente, né? Só que não. Bom, então, com Don't Stop Believing a gente termina o programa de hoje. Nossa, foi muito bom o papo aí, Evelyn. Obrigado demais. E... a gente só deixa aqui, antes de despedir mesmo de vez, um recadinho aí para quem nos acompanhou. Muito obrigado por ter tirado um tempo aí para acompanhar. Hoje é muita opção, eu sempre estou dizendo isso, tem muita opção, muita alternativa. E se você ficou até aqui, você é um guerreiro. Então, muito obrigado pelo teu tempo. Programa Ponto de Fala, a cada 15 dias. E a temporada é isso aí, ó. Tá quente o negócio, tá muito bom. Então, não perca, próximo episódio, edição, né, como queiram. Evelyn, muito obrigado. Eu que agradeço, me coloco à disposição para quando precisar, quiser.
Estou sempre aqui. Então tá, joia. Muito obrigado, e para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado também e até a próxima. Você ouviu mais um programa com o padrão de qualidade Vox Vision.